Olá, bem-vindo ao Prime Station. Em 1966, havia um menino chamado Richard Montanez. Ele veio de uma família mexicana pobre que trabalhava em uma vinícola com um pai bêbado. Como uma minoria, ele era propenso a bullying. Os valentões costumavam atrapalhar seu almoço durante o recreio e desperdiçavam seu burrito só porque tinha ervilhas dentro das quais diziam ser comida de pobre. Mas, apesar disso, ele não se sentia mal com isso. Ele até foi para a escola no dia seguinte trazendo mais que deu para a garota que ele gostava. Ele também fez um dos valentões experimentar o burrito que ele trouxe e o fez se apaixonar pelo sabor. Quando os outros valentões queriam uma mordida, ele o fazia pagar 25 centavos por cada burrito. Desde então, ele se tornou um vendedor de burritos de sucesso na escola e recebia muitos pedidos. O dinheiro que Richard arrecadou finalmente foi suficiente para ele comprar chocolate para a garota desejada. Ele então foi até a loja de conveniência, com a intenção de comprar o chocolate, apenas para ser preso depois de atrair muita atenção por trazer muito dinheiro com ele. Durante os anos 60, os mexicanos ainda eram considerados de classe baixa e tendiam a fazer julgamentos errados. Richard foi tratado como um criminoso pela polícia local e foi preso. Desde então, depois de muitos tratamentos criminosos que recebeu, acabou se tornando um deles. Durante os anos 70, Richard se tornou um adolescente e estava familiarizado com julgamentos errados e maus tratos da polícia. Com cabelos compridos e bigode, Richard passou a fazer parte de bandidos e traficantes de drogas. Ele e sua namorada do ensino fundamental, Judy, que se tornou sua namorada, pareciam estar sempre juntos. Um dia, o relacionamento deles foi longe demais e Judy acabou grávida. Desde então, como se tivesse sido atingido por um raio, Richard percebeu o que havia feito o tempo todo. Ele percebeu que havia feito algo errado e, com o passar do tempo, começou a manter distância de seus amigos traficantes. Em 1982, Richard e Judy finalmente se casaram e tiveram 2 filhos. Richard trabalhava como eletricista que mal cumpria o fim do mês. No final, essa família teve que contar com o salário de Judy trabalhando como lojista, que ainda não era suficiente para sustentar a vida de 2 filhos e eles mal chegam ao final do mês. Enquanto Richard ainda procurava um emprego melhor, Judy trabalhava como vendedora na rua. Sentindo que precisava de ajuda para sustentar sua família, Richard finalmente voltou para a casa de seus pais, onde na verdade ele não parecia gostar muito de conhecer seu pai. Foi mostrado quando ele finalmente os conheceu, ele foi maltratado por seu pai. Ele então saiu para encontrar velhos amigos. Richard queria voltar a vender drogas, mas descobriu que Tony Romero, o líder da gangue, o proibiu de voltar às ruas porque sentia pena de sua família. Descobriu-se que Tony já havia acabado com seu passado sombrio também e agora trabalhava em uma fábrica de alimento. Sabendo que Tony trabalhava em uma fábrica, Richard pediu que ele também encontrasse um cargo na empresa. Tony então disse a ele para levar a inscrição ao local de trabalho. No dia seguinte, Richard chegou à fábrica de alimentos que acabou sendo a Frito-Lay, uma indústria alimentícia que produzia salgadinhos como Cheetos, Lay's e Doritos. Felizmente, Richard não foi recusado imediatamente, mas foi instruído a preencher o formulário de inscrição preparado pela empresa. Sentindo-se confuso e inseguro para preencher o formulário, ele foi para casa para preenchê-lo mais tarde. Em casa, Judy foi quem no final preencheu o formulário. Judy preencheu a coluna de ex-alunos como graduada da Santo Bernardus High School, embora Richard nunca tenha chegado ao tempo no ensino médio. Judy tinha certeza de que as pessoas da empresa não saberiam disso. No dia seguinte, com o formulário preenchido por Judy, Richard imediatamente enfrentou o gerente de recursos humanos e recursos, que acabou por ser um ex-aluno do ensino médio da própria escola secundária Santo Bernardus. Richard, que não era um bom mentiroso, finalmente derramou o feijão e expôs as mentiras, mas quando o gerente estava para sair, Richard pediu uma oportunidade de trabalhar lá. Vendo que havia pouco ou nenhum risco de um cargo de zelador, no final, o gerente aceitou Richard para trabalhar, sabendo que os trabalhadores mexicanos eram trabalhadores esforçados. Com entusiasmo, no dia seguinte, Richard passou a ferro o uniforme de trabalho da Frito-Lay que havia sido dado a ele pela empresa. Sendo um imigrante como ele, poder trabalhar em grandes empresas tornou-se motivo de orgulho, mesmo sendo apenas como zelador. Ele então foi levado para conhecer a fábrica, onde viu um mar de chips produzidos e embalados. Ele ficou entusiasmado ao ver a incrível instalação, especialmente porque ele se interessa muito por máquinas. Ele trabalhou com afinco e nunca se esqueceu de verificar as máquinas da fábrica, que ele viu tão atualizadas e modernas. Certa vez, ele perguntou sobre isso a um operador de máquina que, em vez disso,
Disse a ele para apenas fazer seu trabalho. Ele estava prestes a ficar bravo, mas conteve a raiva. Sabia que precisava do emprego e não queria causar nenhum problema que pudesse colocar em risco sua carreira. Certa vez, quando Richard estava limpando, ele conheceu um operador cujo nome é Clarence Baker. Ele imediatamente mostrou seu interesse no maquinário para Clarence, mas, felizmente, Clarence respeitava Richard. Clarence disse que sabia sobre maquinário por aprendizado autodidata. Richard ficou mais entusiasmado para continuar fazendo perguntas, mas quando o momento ainda estava acontecendo, Tony então veio e interrompeu a conversa. Ele então se desculpou com Clarence pelo comportamento presunçoso de seu amigo. No refeitório, Tony deu uma explicação a Richard de que funcionários de baixo escalão como eles não deveriam falar apenas com funcionários de alto nível se quisessem seu cargo seguro e, sobre Clarence, ele era o melhor operador de máquina da empresa, o mais sênior de todos, mas até os 15 anos de carreira, nunca foi promovido a gerente de plano, possivelmente por problemas raciais. Ao ouvir isso, Richard ficou ainda mais interessado em estudar com Clarence. Embora fosse grato por seu trabalho como zelador, ele não pretendia trabalhar como zelador pelo resto da vida e tinha um grande sonho de se tornar bem-sucedido como Roger Enrico, CEO da PepsiCo que na época administrava em rivalizar com a Coca-Cola. Acontece que a empresa Frito-Lay ainda estava sob a holding Pepsi. Richard então subornou Clarence com comida mexicana especial para se aproximar dele. Clarence parecia entender a intenção de Richard que um dia queria conseguir uma posição melhor, então ele começou a tomá-lo como aluno. Todos os dias, durante a limpeza, Richard nunca se esquecia de perguntar sobre mecânica e Clarence sempre dava respostas. Essas duas pessoas estavam ficando cada vez mais próximas, e por causa de seu entusiasmo por aprender, Richard estava disposto a chegar mais cedo e voltar tarde para casa para receber aulas adicionais de Clarence. Sua diligência valeu a pena, pois ele foi premiado como funcionário do mês. Acontece que a vida não foi tão tranquila quanto o esperado, porque quando Ronald Reagan se tornou presidente dos Estados Unidos, a recessão econômica atingiu o país, e em vez de ser promovido, Richard teve que agradecer por ainda poder sobreviver quando a Frito-Lay teve que reduzir o número de funcionários. Durante o período de 8 anos até 1992, Richard teve que se contentar com seu trabalho de zelador tanto quanto possível, já que os funcionários imigrantes mexicanos de classe baixa devem ser capazes de aproveitar o que tinham, mesmo que suas horas de trabalho fossem cada vez mais limitadas. Devido à falta de funcionários, Richard ajudou voluntariamente no trabalho de outras divisões. Um dia, enquanto participava da distribuição de mercadorias, ele viu que os compradores de seus produtos eram apenas pessoas brancas com sabores limitados dos produtos. A situação da empresa naquele ano estava piorando porque as vendas estavam caindo devido à recessão, aliada à concorrência com o surgimento de novos produtos de empresas concorrentes. Roger Enrico ficou tão estressado que entrou em pânico e fez um vídeo motivacional que entregou a cada filial para mostrar a todos os funcionários. No vídeo, Roger Enrico pediu a seus funcionários que fossem pacientes e os motivassem a pensar como um CEO e deu sugestões para a empresa. Na filial de Rancho Cucamonga Frito-Lay, apenas Richard assistiu ao vídeo. As palavras de Roger Enrico foram muito evocativas para Richard. A frase que dizia encontrar oportunidades por trás da diversidade. Naquela tarde, Richard pegou seus filhos na escola. Ele ficou chocado quando viu que um de seus filhos foi espancado. Acabou que ele brigou com um amigo depois de ser chamado de latino, enquanto o mais novo nem se importou. Ele tinha orgulho de ter sangue mexicano porque adorava comida mexicana feita por sua mãe, como taco, burrito, carne assada e outras. Para animar o filho, Richard então os convidou para um anchelote, um milho grelhado ao estilo mexicano coberto com tempero picante. O garoto realmente gostou de picante. Naquele exato momento, Richard percebeu que, como latinos, eles realmente gostam de comida picante. O elote lhe deu inspiração. Quando ele voltou para casa, Richard teve uma ideia que deixou Judy em dúvida. Ele pretendia fazer uma amostra, um lanche picante temperado que, sem dúvida, seria capaz de salvar sua empresa e também seu emprego. Ele então pediu à esposa para preparar os temperos. No dia seguinte, na fábrica, Richard transmitiu sua ideia a Clarence. Ele tinha certeza de que o produto que fabricaria venderia no mercado e salvaria a empresa. Ele não pediu a Clarence para contar a Roger Enrico. Ele só pediu permissão para trazer para casa alguns produtos crus para ele misturar em sua casa. Ele queria fazer uma amostra e depois pediu a todos que provassem na hora. Para fazer um sabor autêntico, Richard e Judy foram comprar especiarias em uma autêntica loja mexicana. Eles compraram todos os tipos de especiarias para usar como material experimental. Richard muitas vezes tinha que ir e voltar para comprar os temperos encomendados por Judy. Quando terminaram, eles pediram Steven, seu filho mais novo, como testador. A pesquisa para fazer esse sabor picante na verdade foi feita pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Frito-Lay,
mas o que eles inventaram foram produtos químicos, uma espécie de essência. Eles não misturaram aquele sabor delicioso com temperos de verdade como Richard e Judy fizeram. Richard e Judy fizeram o experimento várias vezes até finalmente descobrirem a combinação perfeita que deixou Steven viciado no sabor. Um dia, a fábrica deles estava fazendo outra dispensa de funcionários. Richard sentiu que era hora dele agir. Ele ousou transmitir sua ideia a Lonnie, o gerente do plano, e pediu que ele ligasse para Roger Enrico. Lonnie recusou diretamente, dizendo que não haveria chance de um CEO ouvir a ideia de um zelador como ele. Ele estava aborrecido porque se sentia subestimado. Finalmente, Richard agiu sozinho. Naquela noite, quando os outros estavam voltando para casa, ele entrou furtivamente no escritório do gerente e copiou o número de telefone do CEO da empresa e, no dia seguinte, ligou secretamente para o escritório do CEO. A equipe ficou chocada ao descobrir que um trabalhador de classe baixa ligou direto para o escritório do CEO, mas sabendo da situação da empresa, após saber da intenção de Richard, a equipe imediatamente encaminhou a ligação para Roger Enrico. Conversando com o CEO, Richard explicou direto ao ponto, dizendo que é mexicano. E como os outros mexicanos, eles gostam muito de comer salgadinhos, mas sempre untam com molho apimentado, explicando que os mexicanos adoram comida apimentada. Ele então disse que havia feito seu próprio tempero que poderia ser polvilhado em seus produtos. Quando Roger descobriu que Richard estava motivado assistindo a seu vídeo, Roger se interessou pela ideia de Richard e decidiu experimentar suas amostras. E quando ele finalmente recebeu a amostra, apesar do extremo picante, o sabor era realmente viciante. Para encurtar a história, Roger ligou para Richard e disse que estava muito intrigado com sua iniciativa. Nas próximas 2 semanas, Roger visitaria a fábrica da Frito-Lay em Rancho Cucamonga. Ele esperava ouvir mais ideias de Richard. A chegada do chefão para ouvir ideias de um funcionário de classe baixa imediatamente causou alvoroço entre os funcionários da fábrica Frito-Lay. Em seu próprio local de trabalho, até o gerente o repreendeu por violar a hierarquia de comando. Não era apropriado para Richard falar diretamente com o CEO imediatamente, especialmente sobre as novas ideias de sabor, porque poderia custar pesquisa e desenvolvimento e tem o potencial de fazer com que alguns funcionários passassem por demissões novamente se a empresa continuasse a ceder em fundos para apoiar o gosto picante de Richard. Finalmente, Richard ficou inquieto. Ele temia ser responsabilizado caso houvesse outra demissão em sua empresa. Ele até pretendia impedir que o CEO viesse à fábrica, mas felizmente, ele tem a esposa de Judy que sempre garante que ele não desista facilmente. Judy deu a opinião de que a reação do gerente do plano foi apenas uma expressão de pura arrogância. Eles tinham medo de perder a reputação por causa da visão inteligente de seus subordinados e em vez de pensar em coisas sem importância, Judy convidou o marido para praticar sua apresentação. Os dois estavam ocupados vasculhando a biblioteca, procurando referências para fazer apresentações de negócios de maneira adequada e correta. Além da maneira como sua esposa o ensinou, Richard também aprendeu a falar formalmente com Clarence para ajudar em sua apresentação mais tarde. Enquanto isso, Judy também preparou a aparência do marido para que ele parecesse um pouco mais educado e elegante. Chegou o dia da apresentação. Enquanto isso, Richard ainda estava tentando memorizar a folha de dicas que ele trouxe. Roger Enrico finalmente chegou à fábrica com alguns outros funcionários. A chegada deles era muito intimidante. Armado com uma folha de apresentação e um projetor, Richard queria convencer os oficiais com sua apresentação. Ele não aguentou sua compostura de graduado em Harvard e decidiu apresentar sua apresentação da forma mais confortável que queria. Richard apareceu francamente e disse abertamente que, do ponto de vista de um consumidor latino, ele disse que a lista de produtos deles era muito chata. Como um latino acostumado à comida cheia de temperos, ele ansiava por lanches ricos em sabor. Ele queria mostrar aos funcionários que até agora o mercado latino era realmente muito grande na América, mas eles ainda não haviam olhado para isso. Ele não se importava com o ridículo de um executivo que o menosprezava porque ele não entendia o termo de marketing. Ele só queria representar o latino que queria que seu gosto fosse representado em um produto. Tudo isso bastou para que Roger Enrico pudesse ter a visão de Richard. De fato, Richard não entendia o termo tendência de mercado, mas era muito orientado para as pessoas e é no fator pessoas que Roger Enrico costumava investir. Ele decidiu fornecer uma oportunidade para ideias do zelador. A empresa então decidiu fazer um teste de mercado com 5.000 embalagens de novas variantes no mercado. Esta nova variante de Cheetos é chamada de Cheetos Quentes. Infelizmente, depois de algum tempo em exibição nas prateleiras dos supermercados, descobriu-se que essa nova variante não havia sido tocada pelos consumidores. James Finley, o executivo da empresa, decidiu interromper o experimento. Claro, Richard e Lonnie, como representantes da fábrica da filial,
protestaram. Lone pediu para dar outra chance a ele até a próxima uma semana. Por estar nesse ponto crítico, Richard começou a duvidar de si mesmo e pensou que era verdade um zelador não lidar com uma decisão tão crítica na empresa. Felizmente, pessoas boas como Richard tinham muitos amigos solidários que continuaram a apoiá-lo. Clarence então deu a ele o apoio de que precisava, pedindo a ele para engolir seu orgulho e continuar a nunca desistir. Em casa, Richard pensou em uma saída para superar esse problema, novamente do filho. Ele teve inspiração. Seu filho disse que nunca viu nenhum anúncio do Flaming Hot Cheetos. Então, no dia seguinte, Richard visitou Tony e a casa de sua antiga gangue. Ele prometeu devolver o antigo emprego de Tony, desde que quisesse ajudá-lo. Então, acompanhado por Tony e sua turma, Richard chegou à fábrica. Ele subiu em uma das máquinas e fez um discurso. Ele disse a todos os trabalhadores que os Cheetos Flaming Hot feitos por sua filial logo seriam interrompidos pela empresa. Para isso, Richard queria pedir a ajuda de todos. Ele acreditava firmemente que as vendas lentas do Flaming Hot Cheetos eram porque as pessoas não sabiam disso. Por isso, ele queria fazer marketing espalhando as pilhas de Flaming Hot Cheetos em seus armazéns para a comunidade latina, seu mercado-alvo. E com a ajuda de todos os funcionários, eles transportaram as caixas de papelão para Tony e os carros dos outros. As mercadorias foram levadas para o local residencial da comunidade latina, na esperança de que eles se interessassem pelo novo Flaming Hot Cheetos. Além disso, Richard e seus filhos também iam ao supermercado para comprar seus produtos, deixando os visitantes curiosos sobre o Flaming Hot Cheetos. Essa ação teve efeito aumentando o gráfico de vendas do produto. Após a boa notícia, Roger Henrico ficou entusiasmado. Ele então contatou Richard e encomendou uma mega produção de Flaming Hot Cheetos para 5 milhões de embalagens a serem produzidas imediatamente pela fábrica da filial de Rancho Cucamonga. Essa foi uma boa notícia para Richard e os funcionários da filial da fábrica. A produção foi imediatamente feita para supervisionar essa produção massiva e, graças à produção massiva, os trabalhadores demitidos anteriores foram contratados de volta, incluindo Tony. O Flaming Hot Cheetos finalmente chegou ao mercado novamente. Após 6 meses, a condição da empresa era estável e até capaz de voltar ao normal como antes da recessão, graças ao Flaming Hot Cheetos. Clarence foi finalmente promovido a novo gerente de plano depois de esperar por 20 anos, mas infelizmente para Richard, que esperava ser promovido a operador de máquina, aparentemente ainda não havia recebido a boa notícia, mas descobriu, naquele mesmo dia. O próprio Roger Henrico secretamente visitou a filial. Ele então se encontrou com Richard e o surpreendeu com uma promoção, não apenas uma posição de operador de máquina. Roger promoveu Richard para se tornar o diretor de marketing intercultural. Roger queria que ele desenvolvesse novas variantes de sabores de Cheetos com base no sabor local. Todos os funcionários realmente apreciam a contribuição de Richard para a empresa. Judy ficou surpresa ao ouvir a notícia de que seu marido havia sido imediatamente promovido a diretor. Desde então, Richard continuou trabalhando e veio com outras inovações que levaram os produtos Frito-Lay a ganhar cada vez mais interesse dos lanchonetes. Ele foi apelidado de padrinho do marketing latino entre os principais executivos da PepsiCo Frito-Lay e mais tarde se aposentou em 2019 ao deixar o legado dos Flaming Hot Cheetos. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!